Acontecimentos da Semana Santa, Emil Bock. Quinta-feira Santa. 2 vezes por ano, uma quinta-feira se destaca com uma luz singularmente festiva no decurso do ano. O dia que precede a Sexta-feira Santa e o dia da Ascensão. Embora pertencente à semana mais séria do ano, a Quinta-feira Santa se relaciona misteriosamente com a outra quinta-feira, 6 semanas mais tarde, quando toda a natureza primaveril já se desenvolveu em luz e perfume emitido pelas flores. Não seria a Quinta-feira Santa ocultamente uma segunda véspera de Natal? Sua luz misteriosa é a do crepúsculo, que precede as trevas da Sexta-feira Santa, mas é também, mais ainda, a aurora da Páscoa. Após ultrapassarmos o meio da Semana Santa, após os 3 primeiros dias repletos com a ruidosa e dramática luta com o ambiente, incompatível com o Cristo, desce o silêncio. Na noite da Quinta-feira Santa, penetramos na esfera do silêncio sagrado. De repente, o barulho cede ao silêncio. De dia, os ruídos do povo em movimento nas ruas, milhares de peregrinos a comprar e a discutir, atingiriam seu auge. Depois, pouco antes do acaso do sol, esfera púrpura, e enquanto nascia do outro lado, a enorme lua cheia prateada, as trombetas do templo deram o sinal para o início dos preparativos. Inicia a noite do Passar, durante o qual os fiéis da velha liga se preparam para o sábado de Passar, que se iniciará na noite seguinte. Cessa o barulho retumbante. Nas casas logo se reúnem os parentes ao redor das mesas a fim de comerem o cordeiro pascal. As ruas ficam subitamente vazias. Desce um silêncio oprimente. É a magia da noite de Passar, na qual circula como outrora no Egito o anjo exterminador. E Jesus com seus discípulos também se retira para a sala onde terão a ceia do Passar. Os destinos querem que o silêncio dessa sala seja múltiplo, já que ele se encontra em uma casa que não é uma habitação privada, mas serve de convento a um círculo sagrado dos Esseus. A Ordem dos Esseus tem aí sua sede em local sagrado e antiquíssimo, no Monte Sion, onde há milênios antes da história da velha liga ter o seu centro nesse lugar, já existia um antiquíssimo sentido. Agora, o mais alto ser divino veio, ele próprio, do além para a terra. O cordeiro perde seu significado próprio e passa a ser apenas a imagem, o reflexo do mistério do Cristo presente. O antigo sacrifício sangrento torna-se definitivamente supérfluo. A força que antigamente se tentava, cada vez com menor sucesso, atrair do além pelo sacrifício do sangue, está presente agora para se ligar inseparavelmente com o mundo terreno. O Cordeiro Pascal não pode mais ser um meio mágico, pois na própria existência terrena forma-se um núcleo de germinação e brotação de forças celestes. O Cordeiro se transforma em puro símbolo do amor divino que se sacrifica. Na mesa da Santa Ceia, não vemos, entretanto, apenas o Cordeiro Pascal. Há também, incidentalmente, pão e vinho. E após cumprirem a velha tradição da ceia do Passar, os discípulos se admiram ao verem o Cristo tomar em mãos os símbolos, presentes por acaso, do comer e beber, e adicionar à ceia do Velho Testamento uma nova refeição. Algo de totalmente novo, inesperado, acontece quando ele oferece aos discípulos o pão e o vinho, dizendo: tomai, pois esse é meu corpo e esse é meu sangue.
Em realidade, esses símbolos não estão na mesa por acaso. Na penumbra de mistérios ocultos surge à luz aquilo que sempre já existira na humanidade. No exterior dos velhos templos havia sacrifícios sangrentos oferecidos em presença do povo. Do mesmo modo, ao abrigo esotérico de certos santuários que cultivavam os mistérios solares, sempre houve pão e vinho como os verdadeiros símbolos do Deus Sol. No mesmo local onde o grupo está agora reunido para a ceia, 2000 anos antes, nas grutas rochosas onde estavam agora sepultados os reis e Davi, existira o santuário de Melquisedeque, o supremo iniciado solar. Melquisedeque levara pão e vinho para oferecê-los no vale do Quidron a Abraão, que regressava vitorioso. Mas pão e vinho jamais puderam representar, mesmo nos templos dos mistérios pré-históricos, a função que adquirem nesse momento. Sempre foram apenas símbolos do Deus Sol que os veneradores tinham que procurar em outras esferas. Agora, no entanto, são mais do que símbolos. No Cristo está presente o próprio Alto Espírito Solar. E ele pode dizer ao oferecer o pão, esse é meu corpo, e ao oferecer o cálice, esse é meu sangue. Sua alma, ao oferecer-se, penetra no pão e no vinho. Pão e vinho se iluminam na semi-escuridão. São envolvidos em um brilho dourado, em uma luminosa aura solar, ao se transformarem no corpo e no sangue do próprio Espírito do Sol. Todos os mistérios solares da pré-história foram apenas profecias. Nesse momento estão sendo cumpridas, na passagem dos sacrifícios sangrentos da pré-história para os sacrifícios sem sangue do pão e do vinho. Ocorre para toda a humanidade a decisiva interiorização da ideia de sacrifício. Todos os sacrifícios antigos eram materiais. Agora está fundado o sacrifício da alma. Inicia-se na prática do sacrifício de um fluxo de verdadeira interiorização. São despedidos os sacrifícios lunares da pré-história e substituídos pelo sacrifício solar. O cristianismo, verdadeira religião solar, encontra nessa noite sua aurora. O Cristo não apenas liga a velha ceia à nova. Antes e depois da ceia, executa atos importantes, de modo que surge um todo de 4 partes. Pela primeira vez reluz a lei que, doravante, será sempre renovada e revelada nas 4 partes do sacramento cristão central. Antes de comer o cordeiro pascal, Jesus pratica o ato do amor simples, inesgotável, indescritível, do lava-pés. Obedecendo e elevando um rito comum na ordem dos esseus, ele se abaixa e lava os pés de cada discípulo, inclusive de Judas. Surge uma imagem comovente daquilo que de fato está acontecendo. O Cristo se dá aos seus, totalmente, com amor. A morte na cruz selará essa dedicação. Tal como introduziu as 2 ceias com o lava-pés, assim também as encerra. Acompanhando o costume praticado nessa hora em todas as casas, segundo o qual, terminada a refeição do passar, os pais de família liam ou recitavam a Agada, a tradicional história do povo sob forma de lendas. O Cristo também fez seguir-se à ceia um ensinamento. Temos no Evangelho de João a mais maravilhosa reprodução de suas palavras de despedida, que culminam com a oração. São 4 as etapas atravessadas: lava-pés, cordeiro pascal, pão e vinho e discursos de despedida. Ao lavar Jesus os pés dos discípulos,
estes parecem já experimentar a mais íntima comunhão das suas almas com a alma de Cristo. Mas em realidade o lava-pés nada mais é do que o último resumo simbólico de todos os ensinamentos que Cristo deu a seus discípulos. Por isso ele lhes diz: dou-vos uma nova lei. Amai-vos uns aos outros. O lava-pés é de certo modo a última parábola dos discípulos, parábola que já não foi falada, mas praticada. O amor é a meta final da doutrina que o Cristo lega aos seus discípulos. Após a leitura do Evangelho, feita em total devoção de alma, comer o cordeiro pascal é a etapa do ofertório. Surge a imagem do sacrifício, Cristo, o cordeiro sacrificial, que morrerá na cruz no dia seguinte pela humanidade. Segue-se a terceira etapa. Cristo oferece aos discípulos pão e vinho. Pela primeira vez realiza-se então o mistério da transubstanciação. Terceira parte do sacramento, após a leitura do Evangelho e o ofertório. O celeste transpenetra o terreno, o espiritual reluz na matéria. Como uma estrela fulgurante revela-se o sol da transubstanciação que mais tarde atingirá seu pleno brilho. Na quarta parte, os discursos de despedida. Parece que o Cristo dá aos seus discípulos apenas ensinamentos e instruções para seus caminhos. Em realidade, no entanto, ele se transmite a si mesmo da mais íntima maneira possível. Essas palavras que captam o eco espiritual da Santa Ceia são, mais ainda do que pão e vinho, corpo e sangue do Cristo. Nelas a alma do Cristo se oferece à mais íntima comunhão e reunião com as almas dos discípulos. Mas os discípulos só ouvem essas palavras como em sonho. Só há um deles, João, próximo ao coração de Jesus, capaz de ouvir o que fala o coração de Cristo e por isso mesmo capaz de preservar para a humanidade em seu Evangelho uma réplica desse momento. O grande sacramento de 4 partes dessa hora está repleto do amor cósmico que se difunde, que jorra do coração de Cristo. A plenitude da palavra do Cristo forma o final. Nos discursos de despedida, e esse fato abre uma porta luminosa para o futuro da humanidade. O Cristo do qual parte o fluxo de amor cósmico fala ao mesmo tempo, como alto espírito da sabedoria. É como se Júpiter, Deus da sabedoria, reaparecesse entre os homens sob uma nova forma. O santo grupo de comensais é dissolvido de modo dramático. O costume do passar e a rigorosa lei proibiam que se saísse à rua nessa noite. Quem o fizesse encontraria o anjo exterminador. As ruas ficavam vazias. Não obstante, em determinado momento, vemos alguém sair. Nada o reteve após ter recebido sua parte da refeição da mão de Jesus. O Evangelho de João adiciona: era noite. Em seu interior também reinava a noite. Satanás penetrou nele nesse instante. Judas vai à casa em frente, onde o círculo de Caifás também cumpre o rito da ceia pascal. Mas estão ansiosamente dispostos para as negociações que Judas pretende fazer com eles. Judas falhou diante do mistério do sacramento. Já na véspera fora tomado pelo demônio da inquietação, quando na casa em Betânia espalhou-se o ambiente sacramental. No cenáculo, deparou-se pela segunda vez com a substância do sacramento. Não tem em si a quietude que lhe permitiria aceitar a paz como bênção do sacramento. E, portanto, aquilo que poderia oferecer-lhe a paz o precipita do mais alto grau da ausência da paz na perda arimânica do eu, na alienação possessa.
Mais uma vez é rompida a proibição do passar. Assustando os discípulos, Jesus se ergue e lhes fez sinal para segui-lo. Saem à noite escura. A luz clara da lua se apagara quase totalmente. Houvera um eclipse. A lua no céu parecia uma esfera cor de sangue. Rajadas frias se acompanham à despedida do inverno. Começam a soprar, quando Jesus chega com seus discípulos a Getsemane. A dupla saída é imagem de processos interiores. A saída de Judas revela que seu gênio bom, seu verdadeiro eu, o abandonou. Judas realmente encontra lá fora o anjo da morte. Espíritos arimânicos o transformam em seu instrumento. A saída do Cristo é imagem do livre derramamento da alma, que desde a origem foi portadora no cosmos da ideia de sacrifício, de ofertório. Quando Judas sai, a Escritura diz: era noite. É noite também na alma de Judas. Quando sai o Cristo, podemos dizer: era dia. Um fulgor dourado se mistura à noite tenebrosa. Um mistério solar envolve o Cristo quando ele desce com seus discípulos pelo mesmo caminho pelo qual Melquisedeque, 2000 anos antes, levava pão e vinho. Um sol brilha em plena noite. Por isso pode acontecer mais tarde que o Cristo subjuga o anjo exterminador em Getsemane. A luz solar que os homens viram brilhar no ser do Cristo no domingo de Ramos já penetrou em camadas muito mais profundas. Ninguém o percebe. Não obstante, o mundo recebe uma nova luz nessa noite santa, que mais é uma véspera da Páscoa do que véspera de sexta-feira da Paixão. No dia da Ascensão, outra quinta-feira, 6 semanas mais tarde, o germe de luz cujo crescimento começa no cenáculo já terá adquirido onipresença terrena e força cósmica.